Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é aquele dia incrível que vocês vão ver o pau comer, que vocês gostam de ver aqui no Nada Trivial, no nosso quadro novíssimo, o Dopaminas, que está aqui, mas também está em todas as plataformas de podcast distribuídas por aí. Prestigiem-nos em todas essas plataformas. Comigo, vocês já sabem, a queridíssima Ana Flávia Ribeiro. E é isso. Vocês vão hoje ter um episódio incrível, que já já vocês vão conhecer o tema. Solta a vinheta! Olá, muito bem-vindos. Carla, tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo perfeito. Tá bom. Gente, bem-vindos à segunda edição do Dopaminas. Segunda, terceira, bom, não sei qual é a ordem. É a possibilidade hoje do caos completo, porque a gente está testando em estúdio um monte de tranqueira aqui que a Carla conseguiu para juntar nessa nova edição, nessa segunda edição do Dopaminas. É um monte de convidados especiais. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que o Dopaminas não seja só uma conversa da Carla Tchep com a Ana, nem só quando a ciência encontra a filosofia e a neurociência, mas quando a neurociência encontra a filosofia e a tecnologia, cercada de gente muito legal, muito especial. Vocês vão ver os convidados que a gente tem, um pessoal muito especial, pinçado a dedo, são amigos queridos, que acompanham as nossas loucuras, as nossas conversas. Há quanto tempo, Carla? 3 anos já. Isso aí. Então tá. Bora pro tema? Vambora. Gente, da edição passada, o que a gente reparou? A gente reparou que as pessoas gostaram de algumas... Eu detesto a palavra provocações, mas enfim, vambora, vai. Gostaram de algumas provocações, gostaram de alguns temas ardidos e gostaram de falar sobre os aspectos de redes sociais que de alguma maneira roçavam e tangenciavam a questão da imagem. E a gente estava conversando, né, Carla? Eu e você. E a gente decidiu hoje trazer um outro tema que, no nosso ponto de vista, pode dar pano para manga. A gente vai falar sobre a diferença ou não, se é que existe, entre vaidade e autoestima. Espelho, espelho meu. Existem limites saudáveis para ambas as coisas? Por que a vaidade é pecado e a autoestima é glorificada? Então, nós vamos começar fazendo os nossos combinados de sempre. Quais são? Primeiro, estado de suspensão de crença. O que isso significa, galera? Vou sempre repetir. Vocês podem não gostar daquilo que vocês vão ouvir. Vocês podem achar que, que o que a gente está falando não é válido. Ouçam, debatam, conversem com a gente. O que for útil, vocês guardam. O que não for útil, vocês jogam fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu e a Carla, a gente se ama. Mas isso não significa que a gente concorda. Aliás, a gente concorda em certas coisas, muito poucas. E faz parte. Então, a gente vai discordar. Deve dar alguma confusão, mas assim, é sempre com respeito, tá? Se der um xingamento, é só entre eu e ela. Vocês não embarquem nisso, por favor. Nada de ódio do bem, que é uma das coisas que a gente vai tocar, de certa maneira, aqui também. E terceiro, a gente vai ter convidados, e esses convidados, eles vão fazer algumas perguntas, eles vão participar do bate-papo. Convidados, nada de textão, tá? Nada de discussão. É conversa mesmo, bate-papo, pergunta, entradas e respostas. É isso? É isso? Podemos começar, Carlinha? Vambora, que eu tô ansiosa. Então tá bom. Deixa eu começar propondo o jeito que a gente sempre trabalhava. Eu vou ler uma rápida introdução de um autor específico que eu selecionei, que normalmente vai ser alguém da filosofia ou alguém da tecnologia. Da neurociência eu vou deixar por sua conta, aí você me indica, tá? E esse vai dar o tom do programa, tá? Então eu trouxe um cara, um filósofo, que se chama Simon Blackburn. Ele tem esse livro que se chama Espelho, Espelho Meu. E nesse livro, de subtítulo Os Limites da Autoestima, ele começa falando assim, que ele escreveu esse livro para ser um ensaio sobre emoções e atitudes que incluem alguma estimativa do eu, como orgulho, autoestima, vaidade, arrogância, vergonha, humildade, constrangimento, ressentimento e indignação. Trata-se também de algumas qualidades que influenciam essas emoções. A nossa integridade, sinceridade e autenticidade. Por que ele escreveu isso? Porque ele está preocupado como essas emoções e qualidades se manifestam na vida humana em geral e no mundo moderno e contemporâneo em particular. E aí a pergunta que ele já começa se fazendo é: a vaidade
ela é um fenômeno natural do ser humano, ela é um fenômeno cultural, ela é de alguma maneira interligada a algum aspecto que a gente não tem controle a respeito disso. Então a gente começa por aí para ver se é possível entender a vaidade como um fenômeno cultural, ou se ela é um fenômeno biológico, ou se ela é um fenômeno cultural que expressa alguma raiz biológica. Por que ela existe na vida da gente e por que a gente está com uma relação tão adoecida com ela no século XXI? Para depois a gente pular para aquilo que eu já de saída vou te dizendo que eu não gosto. É a tal da discussão sobre autoestima. Para mim, a autoestima hoje simplesmente substituiu o papel que a vaidade tinha no âmbito religioso. Se tínhamos a religião, temos hoje a psicologia. Se tínhamos antes a vaidade, temos hoje a autoestima. Então, Carla, começa contigo, que eu vou fazer minhas pesquisas aqui e abrir o Zoom, que a galera vai começar a entrar logo, logo. Vixe, Maria, então, é importante a gente. Toda vez que você me falar, tem um papel biológico, está na natureza, isso é intrínseco ao ser humano. Fica parecendo que toda vez que a gente vai trazer a neurociência, a gente está buscando uma origem biológica pura. E no episódio anterior, a gente já teve aqui um embate sobre a história do termo cérebro social, né? Quem não acompanhou, vai lá ver. Falei cérebro social, a Ana Flávia deu um pulo desse tamanho. Ah, não acredito nesse negócio de Eu cérebro não, social. continuo não acreditando, respeito, mas não acredito. Mas vamos lá, vai. Isso aqui é sobre isso. Mas, então, esse é o ponto. Quando eu vou investigar um aspecto a partir da neurociência, o que eu realmente preciso compreender é em que momento aquele fenômeno, já que ele é um fenômeno humano, surge no processo do desenvolvimento dessa espécie, que não é uma espécie puramente biológica, obviamente, é uma espécie que está rodeada de aspectos de pressões que são sociais, ela se organiza socialmente para aumentar a sua capacidade de sobrevivência, e essa organização social, somada com os aspectos de linguagem, de cultura, e aí com os desdobramentos de religião e tudo mais, vão constituindo o famoso ser biopsicossocial espiritual, que para mim é um grande pleonasmo para falar ser humano. Né? Não dá para você falar de ser humano se você não considerar todos esses aspectos. Então, se a gente vai buscar a questão da vaidade nessa origem biológica, nós vamos encontrar a estratificação do grupo social. Como é que o grupo social se estratifica? Como é que alguém se transforma num macho alfa? Como é que alguém passa a ser uma fêmea dominante dentro daquele grupo? Ou como que outros, muito pelo contrário, admitem papéis subalternizados, né? E é importante a gente entender que quando surge o mito, por exemplo, de Narciso e Eco, lá na mitologia grega, de alguma forma, nós estamos reproduzindo uma vivência da sociedade que coloca o dominante como sendo algo a ser observado, imitado, um modelo a ser endeusado, vamos dizer assim. E ecos necessários para que este indivíduo se destaque. Quer dizer, o mito de Narciso e Eco, Narciso está se olhando no espelho, etc. e tal, e Eco é justamente a ninfa que fica o tempo inteiro observando Narciso e que tem esse nome de Eco porque ela não existe por si só. Ela existe como eco de Narciso. Logo, para que exista a vaidade, é necessário que haja um observador desta vaidade. Não existe uma vaidade sem o grupo social no qual eu me destaco por ter características que farão com que os outros me coloquem como modelo. A partir disso é que eu posso ser vaidoso. Tá, então, mas deixa eu te fazer uma pergunta e aí a gente já vai começar a rodar. Não, mas faz sentido para você que a vaidade nasce das relações sociais? Eu acho que sim, existe. Se a gente fosse escavar, todo comportamento da gente, a neurociência vai dizer que existe um porquê biológico por detrás. Então, assim, ok, entendo, aceito, mas eu acho que ele é um ponto de saída, no máximo disso, tá? E no frigir dos ovos, minha amada Carla, tipo, de que adianta a gente saber que esse comportamento biológico tá lá? Não, mas Aninha, peraí. Eu não disse que ele é eminentemente biológico e por isso ele está Não, justificado. você disse que ele é ponto de partida. Não, eu considerei um aspecto da vaidade que eu gostaria que você desse um destaque na forma como você está observando, que é o seguinte: não é possível ser vaidoso se não houver quem te modele nesse lugar. Sim, Narciso não existe sem eco. Certo? Não, Narciso existe sem eco.
Narciso não existe, é Não, no mito, no mito. Ele ecovalida. depende. Ecovalida, Ecovalida a mas existência Narciso, e aí a gente está caindo em narcisismo, né? E narcisismo é a exacerbação desses outros processos que a gente está falando. Mas a grande característica de Narciso é a vaidade. Sim ou Sim, não? sim, É, sim, né? Então sim. tá bom. Não, Então, sim. eu só queria que você concordasse com um aspecto ou não, discordasse por completo dele. Não, A vaidade não existe intrinsecamente ao indivíduo. Ela é da relação, certo? Não. Tá bom. Então, Eu não disserta. concordo, eu não concordo. Ou talvez não seja suficiente olhar. A vaidade, para ela ser validada, para ela ser expressada, ela precisa desse espelho, sim, desse retorno do outro. Mas, independente de qualquer coisa, se ela é um fator biológico, onde eu preciso, no teu olhar, me destacar perante um grupo por um compelling, o outro ele se torna uma ferramenta de. Mas intrinsecamente aquele comportamento já existe. É quase um equivalente espiritual. E aí depois eu quero ouvir o Paulo a respeito disso. É um ato masturbatório, na verdade, né? E você não vai dizer que o ato masturbatório existe em função do outro. O ato masturbatório começa e termina em mim, comigo mesmo. A vaidade no frigir dos ovos, ela começa e termina como algo que me valida a mim mesmo a partir do momento que eu despersonalizo a figura do outro, porque na vaidade de verdade o outro não existe, exceto como um reflexo daquilo que é meu, começa em mim e termina em mim. Se a gente pode voltar para isso daqui a pouco, eu queria ver se eu conseguia chamar o Paulo. Paulo, você tá aí, amigo? Abre o telão, Estou aqui. produção, você tá por aí? Paulinho Olha entrando. aqui. Ah, ele, Paulinho. Aí, Ô, Paulinho, gente, ouvi para quem tudo, não ouvi conhece, tudo que vocês falaram. tá, para quem não conhece, Paulo, um dos nossos amados integrantes da tribo, biólogo, filósofo, um cabeçudo que a gente ama aqui de paixão, porque normalmente ele traz um ponto de equilíbrio entre a gente. Paulo, questão da vaidade, sobre o aspecto biológico, antes de entrar no aspecto filosófico, ou diríamos o aspecto fisiológico, né, Carla, talvez. Ela é um fenômeno que reside, começa em si mesmo, ou ela necessita da validação do outro É o como tempo o todo? pau começou aí, né, Paulinho? Exatamente. Eu vou nessa ode entre vocês duas aí, eu tendo a ficar mais inclinado para Carla Tiepo quando a gente fala da necessidade da socialização como um totem de estratificação social que é extremamente importante quando a gente está considerando, por exemplo, aspectos de adaptação e sobrevivência a partir do momento que nós, como uma espécie que tem a capacidade de modificar o seu meio, passa a ter menos processos de pressão seletiva desse meio, porque nós o modificamos, e passamos a ter filtros de pressão social, que são extremamente importantes para a maneira como nós vamos conseguir adquirir os nossos recursos de sobrevivências, que não são mais recursos meramente fisiológicos. Não se trata apenas de comida, se trata sobre como que você se socializa, como que você ganha os seus capitais de sobrevivência, que são muitas vezes subjetivos. Sobre a questão desse aspecto da nossa espécie, se a gente fosse pegar, por exemplo, animais que têm uma filogenética comparada mais distante do que a nossa, e a gente fosse pegar um contexto evolutivo do desenvolvimento neurológico, do sistema nervoso e do surgimento do cérebro, e aí Carlinha me corrija porque não é tanto a minha seara, a gente pode perceber um processo de hierarquização do surgimento de determinados sistemas que vão formar o cérebro. A gente está falando do tronco encefálico, que é muito mais compartilhável, depois nós estamos falando do processo do mesencéfalo e por aí vai. Então, essa hierarquização, ela também vai sendo ela vai surgindo de forma compartilhada com novos tipos de comportamento dentro dessa seara de adaptação e seleção, não só do ambiente, porque a gente modifica, mas dos processos sociais. E aí, do ponto de vista filosófico, e eu vou jogar isso para vocês duas, tá? Vocês que se entendam aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou jogar a dinamite e vocês resolvam. O indivíduo
ele não é uma coisa dada, só se historicamente falando, e o Foucault vai tocar muito nesse aspecto, é uma epistemologia que vai sendo criada, historicizada. E o processo de subjetivação, ele se dá dentro desse aspecto das ciências humanas. E aí a pergunta que fica é, entre a distinção de autoestima e vaidade. Se a autoestima não necessariamente precisa da validação do outro, porque ela é, pelo próprio nome da palavra, autocentrada, a pergunta que fica é possível ser sem o outro? É possível que a gente possa nos identificar, nos autorreferenciar sem o aspecto da relação com o outro? Não, Porque claro se que a não, né? vaidade é essa relação. Mas aí que tá. Mas se a vaidade, Ela ela acabou de se depende da contradizer, sim ou relação. não, Paulo? Não, não, mas deixa ele terminar. Continua, Paulo. Tá. Se a vaidade ela precisa da validação do outro, significa que há uma relação intrínseca de construção da identidade. Se a autoestima ela é algo apartada da necessidade de validação do outro, a gente está dizendo que é construída uma identidade sem a necessidade do outro. Como que fica essas duas coisas? Como que elas se equilibram? Eu ainda não consegui captar muito bem essas Então, distinções. eu acho que é uma falácia essa separação entre vaidade e autoestima, tá? Eu acho que é uma. De verdade, acho mesmo. Está muito mais hoje para uma construção mercadológica que aderiu a um tipo de subvertente das ciências humanas, que é a psicologia, do que efetivamente ela ter uma validade de por si nessa definição ou essa distinção. Eu acho que a autoestima, na verdade, se tornou uma maneira socialmente aceita de se tratar aquilo que os meus amigos religiosos vão entender como um dos pecados originais, que é a vaidade, atrelada ao orgulho, de uma maneira que se torne palatável ao mercado. É óbvio que isso vem, ou óbvio não, mas isso parece ter vindo à raiz de milênios e milênios de repressão, ligado a comportamentos de cunho religioso, não especificamente católicos, que fique claro, apesar de pecado original ser um treco atrelado à cristandade, ele é um conceito que permeia, na verdade, todas as estruturas mítico-religiosas que existem. By the way, lá atrás, né, os grandes tratados éticos, na verdade, era uma maneira com um olhar racional, você tratar essas questões e esses problemas da condição humana que obviamente não afligiam aos deuses, tá? Só para deixar claro aqui, gente, os deuses eram seres humanos de vida eterna, na verdade. Eles estavam condicionados, não sujeitos às mesmas restrições morais, porque eram seres que não envelheciam, eram seres de beleza perpétua, seres de perenidade, mas deuses eram uma raça mesquinha, invejosa, arrogante, homicida, tudo aquilo, tudo que Todas as acontece. projeções humanas. Todos os Exatamente. desejos de E, a, projeções humanas. by the way, a eles lhes era permitido isso, né? Então, corta, volta, vamos falar de uma entrada e de algum olhar, digamos assim, onde se busca, através desses mecanismos de repressão, porque são mecanismos de repressão, né? Você abafar esse lado que Freud já tinha deixado bem claro, que é inato à natureza humana, e você coloca essa hierarquização do pecado, fazendo com que? Fazendo com que o humano se dê conta de que ele não tem como escapar desse círculo onde ele está, que a única escapatória possível é não ceder a esse grupo de manifestações, digamos assim, instintivas, que podiam fazer essa dissolução do quadro social. E é o que acontece. Dentre todos os pecados, os dois mais perigosos na ordem eram o orgulho e a vaidade, considerados a mãe de todos os pecados. Por quê? Porque eles nublam a visão e abrem a porta para o restante. Não é à toa que o pecado da soberba, da vaidade, é o pecado que ocasionou a queda de Lúcifer, né? Milton, etc, etc, a gente pode ir por esse lado aí. Só que tem um outro detalhe que muitas vezes nos escapa, que depois a gente vai voltar para isso, né? Que a gente vê hoje manifestado de uma outra maneira. Todo pecado implica em um excesso. E a virtude também ela pode ser um excesso. Então, a própria questão de você combater a vaidade, né? Essa autoconsciência exacerbada de você mesmo e essa busca dessa validação constante de si mesmo pode te levar para o extremo oposto.
que é o pecado da soberba, na busca de combater e da perfeição da sublimação de si mesmo. Seria um efeito Madre Teresa de Calcutá? A gente O altruísmo. a gente vive numa situação complicada, É. tá? Mas vamos fazer um corte, e aí eu queria, Paulinho, vou te tirar um pouquinho do ar e a gente volta daqui a pouco contigo e com os nossos outros convidados. A gente cai no século XXI. O que acontece no século XXI, Carla? Vamos falar do efeito L'Oréal? Qual é o slogan da L'Oréal? Eu mereço. Né? Vamos. Ó, o Serginho com o microfone. Fecha teu microfone, Serginho. Fecha o microfone. Oi, fecha só o microfone que você já volta. O efeito L'Oréal, o eu mereço. E aí a gente tem toda uma construção, na verdade, e aí a gente pode passar, e não vai dar tempo de a gente passar isso por vários pensadores. Pega Nietzsche, que tombou para o extremo oposto, que pelo contrário, fala que orgulho é a salvação da condição da mediocridade humana e a condição que abre a porta da transcendência, né? A gente cai no efeito L'Oréal. E o efeito L'Oréal é eu mereço, onde vivemos e estamos em um momento onde se nega a repressão, onde se nega certos aspectos que até então eram vistos como constituintes da virtude e do estereótipo moral da natureza humana, independente da religião. Então, a humildade não é bem vista. A humildade se confunde com subserviência. A humildade se confunde com baixa autoestima. O não se projetar, o não se colocar como destino, começo e fim de todo o ciclo de amor, porque a autoestima para mim é isso, né? Ela é masturbatória e narcísica nesse processo, porque a autoestima ela parte do pressuposto que você se ama com começo, meio e fim a você mesmo. E que a condição de você amar os outros seres humanos é você se amar antes de qualquer outra coisa. Eu não sei até que ponto isso é saudável, e aí eu vou devolver para você. Então a gente caiu agora, na verdade, nisso que é o extremo oposto, né? E nesse livro do Simon, ele fala muito isso, né? Existe um adoecimento pelo extremo oposto. Caímos no extremo oposto. Mas também talvez não saibamos se existe alguma maneira de conciliar essas naturezas morais, culturais e biológicas. E aí eu devolvo para você. Qual é o olhar da neurociência sobre a questão da autoestima? Depois a gente passa para os nossos convidados. Eu acho que a gente tem que alinhavar duas coisas que ficaram um pouco da pergunta que o Paulo trouxe, né, da visão que o Paulo trouxe, porque nós precisamos considerar que a existência do indivíduo se dá a partir da percepção do outro, e mesmo que a gente tenha seres sociais, né, que existem seres sociais, que têm organizações sociais bem boas, como é o caso, por exemplo, sei lá, de elefantes ou de matilhas de cães ou de lobos, etc., que inclusive criam suas crias juntos, eles fazem isso sem mesmo ter a noção de que são indivíduos. Essa é a coisa louca. Porque a gente prescinde, pela nossa experiência, que a vida social só ocorre porque eu, como indivíduo, me percebo antes da minha percepção sobre eu, grupo. Eu preciso pensar que pode, tranquilamente na natureza, você ter a percepção do eu, grupo, sem ter a percepção do eu indivíduo. Isso não é uma condição sine qua non. Eu posso viver o grupo sem considerar que eu sou um indivíduo separado dele. Eu posso me perceber como parte integrante do grupo. E feito isso, a vaidade deixa de ser um movimento natural deste grupo social. Era isso que eu queria alinhavar. Então, o momento da vaidade, ela vem justamente não da circunstância de eu ter um ser, um que é dominante e o outro que é um narciso e um eco, não é da existência disso, mas é da percepção da existência disso. É quase tipo comer a maçã do Éden. E se dar conta de que existe um pecado, que é o pecado de eu ser um indivíduo dentro de um grupo que deveria ser compreendido como grupo. Eu deveria fazer parte de um grupo e não me envaidecer como indivíduo. Faz sentido ou não? Faz, mas assim, você sabe que eu tenho um problema em relação a essa questão do indivíduo, que indivíduo é uma outra construção complicada, né? Quando você fala eu, indivíduo, eu, a minha percepção, eu me enxergo, você parte de um pressuposto que 99,9% das pessoas não tem, que é essa percepção de si. Essa percepção... Mas aí a gente pode trazer Damásio, que vale a pena, porque vai considerar 3 construções de consciência, né? Não existe uma única construção de consciência. E isso a gente prova de uma forma muito sistemática, que é assim, existem lesões cerebrais em que, a partir dessas lesões, a gente perde um desses aspectos da consciência. A consciência nunca é perdida
integralmente, ou ela pode ser perdida integralmente, porque a lesão pode ser grave o suficiente para levar embora os 3 elementos. Mas você pode ter a possibilidade de ter lesões. Isso é importante para a gente, porque quando uma lesão gera um sintoma separado de outro, a gente pode começar a dizer que essas funções não estão intrinsecamente relacionadas, que uma vive sem a outra. Alguma coisa que a gente pensaria que é uma coisa só, a gente começa a perceber que elas podem ser coisas separadas. E quais são essas 3 consciências? A primeira diz respeito à passagem do tempo. É, quem sabe, a primordial, para que a gente comece a se entender como existência. Se eu sei que existe um passado, e eu conheço uma história de passado, e eu noto o presente, e começo a projetar o futuro, esta consciência do tempo começa a trazer uma ideia de que eu existo. Ou de que existe algo, uma existência. Existe algo, eu concordo. Eu existo, no Não, caso, uma existência, concordo contigo. Traz a ideia de existência, que já, se você pensar que vai ter animais que podem não ter essa percepção, de que existem. De que algo existe. Tá, mas volta para a vaidade. Calmou. Então, vamos lá. O segundo aspecto da consciência diz respeito a algo existe, e isso que existe é uma narrativa na qual eu tenho intermediação, eu tenho controle sobre alguns aspectos, que é a consciência do livre-arbítrio. Certo? E por fim, e por último, a do indivíduo. Então tem as coisas que existem, o controle que eu tenho sobre elas, e depois, por que eu tenho controle sobre elas, a existência minha como ser. Em que momento da evolução isso aconteceu, a gente não sabe. Se existem espécies anteriores à nossa, qual gênero Homo se deu conta disso. Então, naturalmente, na filogênese, foi uma coisa que o Paulo falou, em que momento isso se constitui. Agora, no dado momento em que eu percebo que eu já não sou uma parte integrante de um mecanismo, de um sistema, e que eu consigo me destacar dele, ser melhor ou ser mais relevante também passa a ser uma condição de sobrevivência. Assim, Estratégia evolutiva. Oi? Estratégia evolutiva. Em alguma medida. E aí você está dizendo, bom, então não tem diferença de vaidade e autoestima, porque as duas vão ter o mesmo fenômeno, vão gerar a mesma coisa. O que eu acho que aconteceu e que nos trouxe essa necessidade de discutir uma diferença de autoestima e vaidade, primeiro é o que você falou, você está coberto de razão. No exato momento em que a gente culpabiliza, transforma a vaidade num pecado, e todo mundo vai se colocar nesse lugar de eu sou muito pequeno diante de tudo que existe, eu sou muito pequeno diante desse Deus que me criou, eu não tenho força para nada, tudo é uma graça que me é dada, tudo é algo que eu recebo. E a gente vai ter que voltar nisso no próximo episódio. Meritocracia. Né? Vamos ter que voltar nesse tema que a gente já está organizado para isso, então não vou esgarçar isso aqui. Mas toda vez que acontece isso, eu tenho que me recolher na minha insignificância. E ao me recolher na minha insignificância, sabe o que acontece? E que é completamente adverso ao mundo que a gente vive neoliberal? Eu também não sou capaz de produzir nada. Então, e a autoestima pode ser o remédio para isso. Para isso. Então, até acho. Eu queria chamar o Serginho aqui, vou pedir para ver se o pessoal consegue jogar o Serginho na tela. Aí chegou. Ô, lindão! Falando em autoestima, aí, ó, o rei da autoestima. Você é o rei da autoestima, Serginho? Como vai, querido? E aí, só para completar, Serginho, aí eu vou pedir para você abrir o microfone. Eu acho que temos uma questão aqui. E acho que talvez você tenha razão quando você fala que a autoestima ela pode ser uma alavanca para a realização de algo. Porque alguém que não consiga se imaginar como sendo gestor de um processo de ação, está submetido e sujeito a. Entendo isso. O problema é que hoje somos todos vetores de todas as ações possíveis. E, no fundo, o que o mundo está mostrando para a gente é que a gente realiza muito menos do que a gente acha que a gente realiza, que a gente tem um mérito muito menor do que a gente tem, e que, por consequência, essa capa de construção de autorrealização de si, ela é um desejo que vai ser eternamente insatisfeito. Por consequência, eu caio na questão masturbatória em relação à autoestima. Ela me parece algo que ela atiça desejos irrealizáveis, é encapsulada e vendida como uma ferramenta de ação para produzir alguma coisa que não se sabe o que é, para tapar um buraco que não tem muito bem uma ideia de quem é. Nesse ponto, eu gosto mais de Santo Agostinho, que busca, através da eliminação disso, e a gente já falou disso no episódio passado, da autenticidade, de atestar a sua insuficiência, a possibilidade de você, de alguma maneira, transcender, romper esse
problema que a gente está, do qual a gente não consegue sair. Serginho, você está aí, coração? Consegue falar com a gente? Qual que é a tua pergunta? Vem, saudade de você. Eu não sei mexer nisso aqui, eu tô fazendo uma confusão. Eu não sei se eu tô na tela, se eu não tô, Você se está eu na tô me tela, você está ouvindo. falando, a gente está te ouvindo e você está no Dopaminas, meu querido. Seja E eu tô bem-vindo. amando isso. Obrigado, que bom esse programa voltar de novo. É, vi que a Ana tentou fazer mais cedo, mas não ia conseguir, porque o horário do dopamina tem que ter às 8 horas. Então, acabou que aconteceu às 8 horas, graças ao atraso que teve aí. Ô, Ana, até que eu não tenho pergunta, quer dizer, tem. Eu fico meio incomodado com essa história de que a autoestima tem a ver com a vaidade. Porque aí você me fez uma pergunta agora no chat sobre a questão de moda. Se a vaidade comanda muito a moda, eu acho que a vaidade é que criou a moda. Né? A moda, quando se estabeleceu como moda no século XV, foi exatamente para diferenciar, enquanto roupa, as pessoas que vestiam aquela roupa até morrer e as pessoas que tinham dinheiro. Aí começou a moda. Só que quando você fala, por exemplo, dessa questão da vaidade, da autoestima, eu conheço tanta gente que tem uma autoestima maravilhosa, mas que parece que a vaidade mora quilômetros. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Eu conheço pessoas assim, extremamente cafona, extremamente É, over, Sérgio. extremamente fora de contexto, e que tem uma autoestima que você fica com inveja da pessoa. Mas quando você fala assim, bom, essa pessoa tem essa autoestima tão grande, onde que está a vaidade dela, da observação, do comportamento, da educação, do bom gosto, do bom convívio social? Aí buga minha cabeça nesse momento. Eu fico Tá, sem entender, tipo, aonde que está a vaidade e aonde que a autoestima cruza nesse momento. tá, eu vou te dar uma resposta que talvez você não goste muito, tá? Mas vamos que vamos. A expressão autoestima e a busca da autoestima, para mim, é a coisa mais cafona, classe média desesperada que tem na face da Terra. E classe média no pior sentido da palavra mesmo. Aquela coisa intermediária que não termina de se adequar ou não termina de conquistar um patamar dito elite, um patamar, e aí elite não só a elite financeira, tá? Dentro do contexto elite, você pode colocar qualquer coisa que signifique um estado de diferenciamento em relação à média massa, enquanto tenta desesperadamente escapar da posição de estar colocada no meio da massa. Então, o conceito autoestima, ele é um conceito que serve muito bem para a classe média, que está ali ensanduichada no meio do caminho, entre todos os aspectos. Isso foi cooptado pela moda, e a moda mói a máquina, né? A máquina tem que estar girando. Então, vamos trabalhar a autoestima não somente como algo que é possível ser desenvolvida a partir de critérios subjetivos, que era o que o Paulo estava colocando, mas efetivamente algo que eu consigo comprar. Eu consigo comprar bem-estar psíquico, eu consigo comprar meu bem-estar espiritual, eu consigo comprar um estado de engrandecimento, porque eu apelo a ferramentas externas que vão me colocar nesse estabelecimento de possibilidades de. E aí eu coloco a psicologia como sendo uma das grandes responsáveis pelo barateamento desse conceito, tá? De novo, autoestima, Sérgio, se fosse garantia de felicidade, é assim, você abre uma revista, um magazine por semana, um portal por semana, você tem 4, 5 matérias de especialistas te dizendo o quanto você ter uma boa autoestima vai te fazer feliz, vai te fazer capaz, você vai conquistar um amor, ter um emprego, falar não pro teu chefe que é abusivo, pro teu marido ou pra tua esposa que não sei o que, etc, etc. Quando a gente sabe que não é nada disso, te coloca num nível de obrigatoriedade de estar o tempo todo se adequando a um certo patamar de felicidade cooptada, interna, introjetada, que nem a possibilidade de você desatrelar isso de outras situações você tem mais. Então, hoje, não ter autoestima é sinônimo de depressão, não ter autoestima é sinônimo disso, e eu não acho que seja isso. Eu acho que a gente literalmente está perdendo a capacidade de transcender e olhar que aquilo que você coloca como autoestima, eu coloco como uma palavra muito mais brutal, chama fé em si mesmo. E não tem nada a ver, de novo, com fé religiosa. Tem a ver com uma capacidade que poucos de nós temos de
habitar simultaneamente em 2 patamares de consciência. Um patamar que traz a gente para esse olhar de percepção, sim, de si, mas uma percepção que não busca necessariamente o bem-estar. O bem-estar é uma coisa que acontece inerente ao processo. Eu não acredito que a autoestima possa ser construída. Me parece cruel isso. Me parece dizer às pessoas que se você não for ou agraciado com esse dom inato, ou desenvolveu através de uma disciplina muito estrita essa capacidade, você compra ele na farmácia ou compra ele na sessão da terapia. E eu sei que a Silvia está aqui, ela é psicanalista, queria chamar ela na sequência de você para ver o que ela fala disso aí, Carla. Desculpa, Sérgio, te tirou, mas você já volta. Eu estou aqui, obviamente, encafada com a história de se. Porque ele trouxe para a gente o seguinte: que na interpretação do Sérgio, vaidade seria não só eu ter um apreço por mim, digamos assim, mas ainda fazer isso de forma a ser observado pelos outros e ser validado pelos outros. Porque ele disse assim: a pessoa tem uma autoestima incrível, eu estou vendo aqui que ela está se amando, mas ela se veste mal, ela não tem educação, então, a vaidade também é validada pelo outro, Anny. A autoestima é justamente a tentativa de você fazer isso sem o outro, não? Isso não é possível, né? Isso não é possível. Não sei, não. Mas essa fé que você está colocando, que a gente deveria ter em si mesmo, que é uma fé, que eu acho que não deveria ser a fé no resultado. O que você está dizendo assim, fé no processo. Aos 50 anos, eu já não tenho 54, e você também está aí por aí. Ops, já está tudo sabendo. entregue. Não, você falou, né? Você falou no outro episódio. Está tudo entregue aqui já, né? Não dá para a gente ser dopamina, não dá para a gente dopar, não dá para a gente transcender aos 20 anos de idade, tá? Mesmo se você tem 20 anos de idade, não me leve a mal. Não é por nada. Você é incrível com seus 20 anos de idade, com seus 30, mas essa possibilidade de você negar toda e qualquer coisa que você já construiu para tentar construir de outro jeito que traga novas respostas é uma pressão do tempo. Não adianta, o tempo não consegue ser ultrapassado por si mesmo. Exatamente. Então, eu acho que o ponto que a gente que trouxe aqui, que acho que ficou bem legal, é assim, eu não me acho uma pessoa com uma autoestima elevada, sinceramente. Não acho. Isso incomoda muita gente, inclusive. Porque as pessoas às vezes chegam para assim, nossa, mas você não sabe quem você é, o que você faz, o que não. E não importa saber isso. Às vezes tem gente que me fala e assim, quer saber, fala da sua vida, fala do que você faz, fala das suas escolhas. E eu volto e meia repito, falei isso no episódio anterior. Não é sobre mim, é sobre o que eu faço. E sobre o que eu faço significa, inclusive, as coisas que eu faço que não deram certo. E que me trouxeram a novas perguntas e que me fizeram fazer de outra forma. Então, quando você fala fé em mim, eu não tenho fé no resultado que eu vou alcançar. E, portanto, eu não acho que isso seja uma autoestima elevada. Mas eu tenho fé que vai ser muito legal estar disposta a buscar isso. E eu não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, mas isso me mantém absolutamente fortalecida. Não tem outro nome. Motivação intrínseca. Não, vai, tá vendo? Pronto. Motivação intrínseca, terceiro. Não, propósito. Isso é fé. É motivação. Eu tô te sacaneando. A gente tem mania, mas isso é uma coisa importante. A gente tem mania de modernizar conceitos eternos. Sim, eu concordo com você. É fé, gente. E assim, quem tá falando aqui não é uma mulher. E fala pra mim uma coisa. Não, mas me conta uma coisa. Na filosofia, essa fé já deve ter sido trabalhada. Na teologia, especialmente, né? Sim. O conceito de fé. Sim. Você não quer trazer um pouquinho? Por que você acha que é fé? Porque no frigir dos ovos, a única maneira do ser humano conseguir transcender esse processo é prescindir de certos aspectos do ser humano, até o ponto do abandono total, ou na aceitação total. Então, vaidade e autoestima, elas são repelentes ao silêncio, à humildade. Não dá. E se você coloca as duas coisas no balaio e tenta coadunar as coisas no mesmo balaio, de algum lado você vai sair prejudicado. E vai sair prejudicado, seja pelo lado de que a tua insuficiência nunca vai chegar a levar aquilo, ou você pode cair no extremo oposto, humildade excessiva querendo se santificar em vida. Né? A gente já conversou sobre isso. É o ódio do bem. E quantas expressões de religiosidade não estão justamente buscando esse modo de viver em silêncio e em humildade como solução para essa pressão de vaidade, para essa pressão de ser,
em destaque aos outros seres? Eu Por sou que que os monges se isolam? Né? Por que que a gente tem isso na religião? Por que que a gente vai ter a clausura? O que que isso significa efetivamente na expressão desse indivíduo que vai abrindo mão, então, da vida onde a vaidade é possível? E é Como é que é justamente, isso? e é justamente o ponto que eu estou te dizendo. Esse extremo oposto, ele não é o extremo oposto onde a virtude se sobrepõe a isso. Ele acaba sendo o excesso da virtude. Então, a negação daquilo que é o humano, a negação, de certa maneira, do próprio vício, a negação da vaidade, você indo para o extremo oposto. Tem uma piada, uma história, né? Santo Antão, ele foi tentado pelo diabo durante 80 anos. Ele era um monge, morava nas cavernas, e ele foi tentado diariamente pelo diabo durante 80 anos, e durante 80 anos ele resistiu. E o diabo ia lá todo dia e tentava ele, e ele Qual resistindo. que era a tentação, assim, só para eu saber da Ah, história? tinha de tudo, tinha mulher pelada, tinha banquetes em cima da mesa, porque ele era um ermitão, ele morava realmente numa caverna. E o diabo ia durante 80, ele morreu com 120 anos. E o Santo Antão, durante 80 anos, ele foi tentado diariamente pelo demônio. Até que um dia o demônio virou e falou: Chega, desisto, não consegui te tentar, você resiste a tudo. Pegou, virou as costas e saiu da caverna. Nessa hora, Santo Antão se jogou no chão e falou: Obrigado, Deus, virei santo. O diabo voltou para ele e abriu uma risada. Te peguei. Que sensacional, amei. Você entende? Amei de Então, paixão, sensacional. esse é o contexto que eu quero dizer. Que fique claro aqui que eu não estou advogando a não vaidade, que eu não estou advogando a autoestima. De verdade, gente, detesto essa palavra. Mas a minha Mas por que que você pegou bronca com a autoestima? Conta o caso. porque ela, para mim, Você acha que ela é aquele verniz tosco que se passa ela nos é, pecados? ela é uma desculpa. E mais do que isso, ela veio à tona de uma tal maneira hoje, onde ela oblitera algumas coisas que eu acho que estão fazendo falta, uma falta profunda na nossa sociedade, que é a recuperação das virtudes e do bem comum. Você tem uma psicanalista para falar sobre isso Tenho, aqui? tem a Silvia, e na sequência tem pergunta da ID. Silvia, você tá por aí? Você consegue abrir a câmera? Precisamos de uma psicanalista aqui, socorro urgente. Eu Tem já aí? abri a câmera. Ah, pronto, olha que Você já está linda. aqui. Você já tá Olá, aqui. Olá. querida. Meninas e meninos, que saudade! De você também, querida. Manda aí. O que que você tem para dizer para gente, psicanaliticamente, a respeito do que a gente está falando? Eu pensei primeiro na palavra, né, no significado. É necessário o auto, porque se é autoestima, estima, eu tenho estima, então, para que auto, né? Eu tenho estima, outro tem estima. Então, eu já vejo aí uma coisa muito de isolamento, de Ai, solidão. Silvia, você é maravilhosa. Ó, desculpa interromper. Ó, beijo para você. Continua. Amei. Eu achei isso Eu incrível. também. Então já é isso, Silvia, isso é show, hein? Isso é Continua, Silvia. show. Desculpa Gostei. interromper. Bom, então, agora, a vaidade, Tá como escapando. dizia Freud, né? Toda mulher se veste para outra mulher, né? Essa vaidade, eu acho que é como o Serginho, assim, não tem nada a ver com a estima. Eu acho que o mais importante é se você é estimado ou se você estima alguém, né? Então, eu não sei, eu tiraria esse alto daí e colocaria a estima, porque a estima é que me impulsa para eu resolver coisas, para eu lidar com as pessoas, para eu viver esse mundo. A estima, entendeu? Se você bota alto, você fica isolada. Ô, Silvia, que maravilha isso que você falou. Quer dizer, a autoestima seria um- uma ferida no nosso tempo É que uma ferida quer narcísica, né? uma ferida É narcísica, uma né? ferida narcísica. Que coisa, gostei. Agora, É, Silvia, só é. para completar, nesse teu ponto de vista, que coaduna um pouco com o olhar da Carla aí, né? É uma pergunta para você. É, é possível, então, algum tipo de realização e transcendência e equalização em cima, da questão da vaidade e da autoestima que não passe pela extinção do outro? Eu obrigatoriamente preciso extinguir o outro,
do meu círculo, da minha convivência, do meu coração, do meu ato, do meu impulso, e o outro é o outro que eu vejo nas redes sociais, é o outro que eu converso, é quem está ali me refletindo no dia a dia para a gente conseguir vencer essa pulsão, porque os budistas dizem que a única maneira de você vencer isso é através da compaixão, que é o que a Silvia está Ela está chamando de falando, estima, ela né? tá, e ela está dizendo que o que impulsiona a nossa atitude e a atitude positiva é o outro. Na medida em que a gente socialmente, porque na verdade ela está voltando ao ponto natural que eu disse assim: eu primeiro fui grupo e depois eu fui Era o indivíduo. clã. O E se eu clã. primeiro fui grupo, primeiro a minha Uhum, estima pelo grupo ou essa percepção de que esse grupo é importante para mim uhum, é o que move minha ação e a ação mais pura. Porque quando eu me dou conta eu como a maçã do Éden, me dou conta que existo e que as minhas Sou pulsões têm que separado e ser apartado. atendidas, o outro passa a ser fonte de prazer para mim e não mais eu entregar. E aí que ecoa Narciso. Faz sentido. Silvia, você matou esse episódio. Esse episódio é seu. Eu acho que sim, o episódio Eu foi acho dado que você não precisa, isso eu concordo com você, não precisa de busca de autoestima. A estima é dada pelo outro, tá, primeiro. E aí você constrói algo em si que é confiança. o problema é como você organiza isso no século XXI, tendo que sobreviver a todo o bombardeio que a gente se organiza ao nosso redor para a gente poder consumir isso daí. Tia, tem uma coisa para te falar. Como? No momento, e assim, a Silvia trouxe esse insight, eu ainda estou elaborando, né? Porque esse é o barato do dopamina também, que era o que acontecia lá. A gente pensar em cima, né? Pensa em cima, né? Ah, eu já vim falar. Não, o que eu vim falar, já não falei. Já estou falando a coisa que eu já não ia falar, que agora estou falando. Mas é justamente o fato de que eu não confio mais no grupo que faz com que eu tenha que gerar essa individualidade e, portanto, a autoestima. Então, mas quanto mais você reforça a auto... Mas aí, meu amor, você tá caindo em Santo Agostinho, desculpa te falar. Ah, meu De Santo Deus Agostinho. do Porque céu. assim, quanto mais você reforça a autoestima, quanto mais você reforça o começo e o fim em você mesmo, mais você se aparta do grupo. Sim. Quanto mais você se aparta do grupo, mais solidão. Quanto mais solidão, mais você precisa do quê? Do outro para você poder voltar minimamente a enxergar. Só que você não está se relacionando mais com o outro. Você está se relacionando com você no começo, meio e fim. Ou seja, a gente está... Produção, bota o pi, nós estamos fodidos, cara. É assim, ou a gente muda esse processo que a gente está, ou a gente vai continuar nessa roda interminável. Silvia, faz uma gentileza para mim. Eu sei que você está no Zoom ao vivo, e eu vi que a ID, meu notebook descarregou a bateria. Você consegue ler a pergunta da ID? Porque eu acho que a ID tinha botado uma pergunta para Carla, e eu ia ler e caiu a bateria na hora. Para a gente Eu começar a consigo. encaminhar. Peraí, deixa eu botar aqui. Ele se. Peraí. É porque eu não estou rolando essa. Não está conseguindo? Não, tem Pode ler, o Rui. meu. Então pode segurar aí, pode segurar aí, Silvia, que a gente Só diz consegue. assim, eu tenho uma frase só assim: eles se isolam para não ter a tentação mundana. É Não, o que isso eu é outra consegui coisa. pegar aqui. Não, isso é outra coisa. Pode deixar. Rui, pode Eu ler. leio. Peraí, eu leio para vocês. A pergunta da ID é a Cia aqui. Ela pergunta, Oi, ID, a autoestima não é mais subjetiva que a vaidade? A vaidade é possível se pontuar mais claramente causa vaidade em relação a quem? Qual padrão comparativo? A autoestima não seria mais uma expressão geral do ser? Da ID. sua própria existência, a hora que ele está no indivíduo. Mas o que a Silvia está propondo para a gente é que existem afetos. Eu estou considerando a palavra estima como afetos, coisas que me afetam, e a gente volta para a raiz da emocionalidade, que vira e mexe, a gente quer fugir, mas cai, né, com as quatro patas nela, que é o grande mobilizador das relações humanas. Então, a estima ou o afeto, ele é anterior à percepção do indivíduo da existência dele, portanto, mais produtivo. Então, que é isso que eu estou querendo chegar. mas o que eu quero Mas aí eu alertar... queria só colocar um adendo, que é o seguinte: essa produtividade do grupo interessa muito pouco a quem quer usar a produtividade do grupo em benefício de poucos.
Então, Eu acho que tem uma outra na coisa mais. organização social, isso aí quebra tudo. Eu acho que tem uma outra coisa mais perversa que a gente tem que prestar atenção. É a confusão da questão do amor com autoestima equivalente a amor. Porque a autoestima hoje, ela é colocada quase como um equivalente do processo amoroso. Então, se eu não tenho autoestima, quantas vezes você já não ouviu essa frase, Carla? E se eu sei que você está aí, Silvia Lotito, dessa vez. Queria muito que você abrisse a câmera para a gente discutir Simone isso. Lotito. Simone Lotito, desculpa, se Lotito. Amor. Quantas vezes você já não ouviu a frase de que se você não tem autoestima, você não é capaz de amar outra pessoa? Isso é uma falácia absoluta. Isso é uma mentira absoluta. Porque o amor por uma outra pessoa não é apenas de natureza altruísta. Existem várias manifestações de amor pelo outro que, na verdade, são egóicas. Então, mas o que você está querendo me dizer é que se você não se ama, você não consegue amar o outro? Não, eu não disse isso, não. Eu só estou dizendo para você que esse negócio de amar a si próprio ou amar ao outro é um pouco mais amplo. Entendeu? Não dá pra gente. Na minha percepção, você fala assim, a palavra amor, ela significa, tem tanta coisa enfiada embaixo dela. Ah, não, nesse ponto é Mário de Andrade. Amar é verbo intransitivo. Amar, ponto, acabou. É amar, amar. Por isso que eu falo que amar a si mesmo é falacioso. A gente cai na questão É que eu masturbatória. acho que amar a si mesmo é uma necessidade que se impõe justamente a partir do momento em que você é colocado neste lugar de ter que provar a si próprio o tempo todo. Porque se você Também. originalmente nasce, você originalmente se ama, percebe? Não. Originalmente. Não, digo, O amor originalmente. só vem depois da consciência aflorada, você concorda? Sim, mas como apreço por si, que garantirá sua sobrevivência, atente a isso. Ok, É inerente à vida. perfeito, mas isso Certo? é amor. Mas você vai precisar entender que você existe, entender que você está frágil, entender que está vulnerável para você se amar, porque aí você vai se achar. Então, para você se amar, você não precisaria ser incrível, concorda? Concordo. Esse é o ponto. Então, a autoestima está dizendo, eu vou me amar porque eu sou incrível, eu vou me amar porque eu sou uma pessoa especial. E isso um pouco está dizendo, você é especial mesmo? Questiona se você é especial mesmo, para você depois ter que ficar se validando. Eu acho que esse é o ponto, é colocar a gente num lugar onde a gente tem que estar se validando o tempo todo. Seria muito mais fácil se a gente fosse direto para a humildade, para a transcendência. Carla, 51 minutos já. Mas a Simone Lotito não vai falar com a gente? Ela não quer. Tá, e muda e silenciosa. Queria chamar o Paulo, Ô, então. menina. Paulo. Oi. Quem é? Desculpa, eu tô num hospital psiquiátrico, não posso abrir a câmera. Mas Ah, achei que- muito interessante o que a Carlinha estava falando, porque Jacques Lacan diz que o amor, por exemplo, ele é a projeção, tanto que nós, lacanianos, nos espelhos de projeção, a gente gosta, o que a gente gosta no outro é o que nós queríamos ser. Então você acaba amando o outro porque o outro tem e se comporta de uma forma que você gostaria de estar conseguindo e você não consegue. Obrigada, Sim. Então, Sil, e aí que você está querendo me dizer é que assim, o amor em última circunstância é algo tremendamente egóico que você nunca consegue ter em relação ao outro, senão em relação só a si mesmo? Por isso a autoestima é real, simbólica e imaginária. A gente tem algo totalmente abstrato na autoestima, né? Não validável. Que acho que esse amor intransitivo Amar verbo intransitivo. e perfeito, ele é anterior à percepção da existência. Talvez. Por exemplo, ó, quando a gente vamos colocar as duas laranjas na teoria do sistema, aí as pessoas se juntam, quando elas se separam, por que a gente vive o luto? Porque, na verdade, o outro que está indo embora, ele está levando parte sua, que você Sim. gostava nele, na sua projeção, então o que você queria nele está indo embora. E uma coisa também que existe que é assim, né? Eu gostava de quem eu era para ele. Eu gostava de mim. Isso. Eu gostava de mim quando eu estava com ele. Eu adorava a pessoa que eu era naquelas circunstâncias. Ah, vai lá, É não bando isso. de egoísta. Não tem Nós salvação somos para essa egóicos. espécie. Escuta, Paulo, você tá aí, quer voltar, cara? Porque, gente, eu tô sem o Note, eu tô navegando as escuras aqui. Na próxima edição o Note vai estar mais apropriado. Cadê? Fala, Paulinho, Sim, quem falar tá me volta, é ouvindo? isso? Ô, queridão, sim. Olá. Como é que tá o chat da conversa? Fala pra mim, o pessoal tá se divertindo aí?
Olha, o Serginho quer entrar depois de novo para dar um pitaco sobre isso que foi colocado, tanto em Perfeito. relação à Silvinha quanto a da Simone, que, aliás, eu acho que as duas aí estão conseguindo pegar o núcleo do debate de uma forma fantástica aqui para o Pois é, programa. e só um parênteses, Paulo, depois vem falar que psicanálise é pseudociência, dá vontade de estampar a mão Né? na A cara de quem galera tem que falou estudar isso. epistemologia, os Pois é, biólogos todos, por favor, estudem pois é. epistemologia porque é essencial. As Faz mal Mas para ninguém. psicanalistas dando um show essa noite aqui. Manda. então, tudo que eu ouvi me resume bem a uma concepção bastante particular que eu tenho sobre a questão do amor, e acho que é bastante interessante essa relação que vocês fizeram do amor e a autoestima, porque Nietzsche, que é o meu filósofo favorito, ele fala que, né, para a gente não confundir o desejo com o desejado. Porque a gente não ama essa capa que é essa pessoa, a gente ama aquilo que ela nos causa, aquilo que ela gera na gente. É o processo do prazer de amar aquela capa que tem algo que nos traz. E isso é essencialmente egoísta. A gente lidemos com isso. Não tem como fugir desse processo. E quando a gente está falando sobre a questão da autoestima, e eu compro muito essa questão do que a Silvinha colocou, da gente ter que se isolar do outro, porque há uma necessidade, quase como um processo narcísico de defesa dessa identidade dentro de um contexto em que a gente precisa sempre estar duvidando desse outro, como uma forma de competição atroz nesse sistema de hiperprodutividade, nesse sistema de que você tem que se colocar como um produto, você precisa se vender, você precisa ser validado. E a questão que fica é mais do que pegar o núcleo semântico, o núcleo etimológico do que é autoestima e vaidade, como que esses dois fenômenos eles estão se alocando dentro do contexto sócio-histórico-cultural, sobretudo econômico, da contemporaneidade. E aí, quando vocês trazem a questão da não é da autoestima, é do mérito. Eu acho que a autoestima e a vaidade, elas têm uma relação psicológica e até mesmo psicanalítica fundamental para entender por que que a gente está nessa crise de colapso social, do colapso do eu, do colapso do ultraindividualismo, nesse contexto em que a gente está negando o processo do outro, que a gente está entrando em um estado de isolamento e colocando esse verniz de coaches, a lá Pablo Marçal, de que nós precisamos dar mais sangue. Nós Olha, precisamos dar mais mas põe um sangue. pi. Põe um pi no nome desse coach que foi falado. Põe um pi. Justo. Paulo, é assim, talvez a gente precise olhar o tempo histórico. E aí depois eu vou voltar para ti, a gente vai aprofundar isso nas próximas edições de Dopamina. Vamos falar um pouquinho de história também, né? Existe esse desbalanceamento, né, Paulinho? Cada época tem seu adoecimento específico, né? Então a gente pega ali o quê? Século XIX, melancolia, depressão, etc, etc. Agora a gente voltou a isso de novo, mas temperado com doses de ansiedade, doses de separação, e a gente está vivendo uma outra epidemia. Eu acho de verdade que cada época tem a sua epidemia e ela reflete as vicissitudes do tempo histórico. Eu acho que essa questão narcísica e aí a autoestima tá tremendamente imbricada nesse processo, a gente não vai conseguir nem começar a levantar, acho que o ponto desse nó, ela vai ter que subir aí alguns degraus nessa fervura. Vai. A gente provavelmente vai ver, sim, já está vendo, né, uma agudização, mas o que me chama a atenção é que, de certa maneira, nesse tecido social que a gente bordou, onde a humildade desapareceu, a autoestima virou sinônimo de felicidade e pré-condição para você ser feliz, né? Porque se você não tiver autoestima hoje, você não consegue nenhum emprego, né? Você não consegue emprego, porque você não tem autoestima. Não consigo, sei lá, um namorado, você não tem autoestima, você tem que se amar. De novo, sou totalmente contra isso. Eu não acho que isso uma coisa seja pré-condição com outra se você substituir isso por outras
virtudes. Eu ando muito clássica ultimamente. Mas Tô eu acho que achando mesmo. né? Eu tô, né? Porque eu acho que eu tô falando velho. Eu acho que esse tecido, esse tecido social, ele tá começando a se esgarçar e você vê os buracos de cansaço acontecendo. O próprio questionamento e o afastamento, ou a busca por outras formas de resposta, minimalismo, low consumer, slow food. Gente, apesar de tudo isso, tentar ser cooptado e virar algo que vire também uma mercadoria de consumo, a gente vai chamar o Sérgio para isso, para ele falar um pouquinho disso também. Me parece que dentro do sistema, dentro da Matrix, a gente está procurando saídas, porque está se esgarçando esse Porque eu tecido acho que, social. assim, inclusive você já tem números, né, mostrando que as gerações mais jovens têm buscado redes como o próprio YouTube, que tem uma percepção menos de vaidade, de presença, de eu, de indivíduo, e mais conteúdo, informação, experiência, né? Então, está subindo o YouTube, está caindo o Instagram. E no TikTok, a conversa está um pouco abrindo as minhas entranhas sujas, né? Tipo, aonde estão os meus defeitos, onde estão as minhas dificuldades, isso tem... Mas isso é moda. Isso, Isso não, é isso moda. tem vindo Virou um mais um produto, pouco. né? Se expor os defeitos virou um Virou, produto, então, né? mas na contramão dessa Da pressão da glamorização. vaidade, Pode ser. certo? Mas isso é uma vaidade ao revés. E aí, isso é Santo Antão. Isso é Santo Dilma, Antão isso, total. Santo Antão chegou. Santo Antão é Eu vou legal, pensar né? muito nessa história de Santo Antão, viu? Serginho, você tá aí? Vem fazer tua pergunta, porque já uma hora de conversa já. Agora chega, né? Pelo amor de Santo Antônio, ninguém aguenta o negócio Eu desse. tô aqui, eu tô aqui. Olha quem tá Vocês aí, estão tem me vendo aí? crianças na sala. Ainda temos um dó. Eu acho Olha, tão você engraçado. pode trazer o cachorrinho, que isso aumenta a visualização do vídeo. Pode mostrar. Que horror, Isso. Carla! Brincadeira, poxa. Você pode brincar num Eu podcast? acho muito curioso ouvir a Ana e a Carla ficar falando de vaidade e autoestima. A Ana fala que odeia autoestima. Aí a gente pega e olha para a Ana está sempre com guerreiro, a Ana está sempre bem vestida, o cabelo muito bem platinado, a Carla abre os vídeos no Instagram, faz conteúdo pesadão, ela olhando para a câmera. Como assim? Eu posso aceitar que vocês duas não gostam da vaidade e não têm uma autoestima. Então, mas eu sou Eu pecadora, acho Serginho. Eu sou que pecadora, não tá? tem vaidade. Não, eu deixo. Mas eu Aí sou entra- pecadora. Não, volta aí aí, entra- Serginho. Ó, peraí. Isso Peraí. aqui tá virando Clubhouse. Fecha o Volta o microfone. Sérgio, não, volta o Sérgio. Volta o Sérgio. Não, Vem é cá, que aí Sérgio. entra um filósofo que estudou a psicanálise, o Luiz Uchoa, que ele diz que a vaidade poderia ser uma sedimentação filogenética de esforço humano de sobrevivência, porque das duas é vaidade cerebral. A Então, vaidade é dela isso. cerebral é maior do que Ah, pelo amor de Deus. O que é isso? Não, é assim, ô Sérgio, vaidade mental. ô, Si, deixa o Sérgio voltar, tadinho, que você começou a falar, a produção, eu falei, clá, clá, tirou a cara do Serginho. Volta pro Serginho aqui. Serginho, coração, é assim, eu acho que a gente tem. Se você está perguntando dos pecados individuais, eu sou vaidosa intelectualmente, sim, muito. Tá? De verdade, eu acho que é um horror isso. É um horror. Eu tenho pensado e refletido muito a respeito disso, porque isso muitas vezes faz a pessoa ser arrogante, isso faz a pessoa ter dificuldade de ouvir, traz dificuldade de relacionamento, que você acha que você é a última bolacha do pacote. Não, eu não estou longe de ser a última bolacha do pacote, mas pode ser um mecanismo de defesa também isso, tá? Eu acho que é Mas eu importante. acho maravilhoso. Sim, é não maravilhoso, foi mas ele é como contraditório, né, Sérgio? E você tocou Ele é num ponto sensível contraditório, mas aqui. o que vai ser da gente se a gente não tiver estima e se não tiver vaidade? Eu acho que é a vaidade que faz a gente conhecer a Carla, tipo, o Paulinho, que eu sou louco para conhecer, a Silvia, que eu sou doido para conhecer, eu que sou doido, alucinado para te conhecer, Ana. Eu acho que essa vaidade da minha escolha de estar perto de pessoas talvez mais inteligentes que eu, é que me traz aqui no dopamina. Se não fosse essa minha vaidade e a minha autoestima de achar que eu posso participar de um assunto tão inteligente, eu não estaria aqui. Mas aí Então, eu não fica acho. Aí é com curiosidade, essa Sérgio, e é uma das coisas, é um dos fenômenos mais interessantes do ser humano. É Eu não estou essa. falando de autoconfiança. Tamo. E eu acho que aí você trouxe um tema super Ele voltou interessante, para a Sérgio. fé? Não, então, é isso. Eu acho que essa diferença que o Sérgio colocou,
eu não diria autoconfiança, eu diria esse desprendimento, essa leveza, essa consciência inconsciente, ou essa inconsciência consciente de si, que faz navegar com uma outra palavra, que junto com humildade, desapareceu do nosso radar, que é inocência. Isso que o Sérgio colocou é expressão da inocência, é aquela inocência deslumbrada quando alguém te apresenta alguma coisa, quando a vida te mostra alguma coisa, onde você não procura a surpresa vem até você. E o problema é que alguém que está cultivando a vaidade e a autoestima não tem tempo de se preocupar com isso. Está aberto Tá pro pesado, processo, né? Carla, tá pesado, Sérgio. Então, isso não é vaidade, não, pelo menos no meu modesto ponto de vista de hoje, Sérgio. Isso é uma característica maravilhosa, que é uma inocência deslumbrada com o que a vida pode apresentar. E vaidosos, eles estão tão preocupados em, né, outra coisa, que talvez eles percam esse bonde, eles não vejam ele passando. Eu diria assim, Sérgio, você trouxe, a Carla abre câmera, faz e tal. Eu deixei de fazer isto lá atrás por vaidade. Veja, A pele estava caindo? não, no começo da história, quando eu tinha. Vou te contar uma história boa. O pessoal da Exame, eu tô remontando aqui o ano de 2008, 2009, tá? O pessoal da Exame foi fazer uma peça, gravar umas coisas comigo sobre neurociência lá na Santa Casa. Eu era uma professora universitária. Baixaram lá e foram fazer a gravação e tal. Eu me sentei numa mesa e eles montaram a câmera e me pediram para falar sobre vários temas em 5 minutos. Então, 5 minutos disso, 5 minutos daquilo. Foi a primeira vez que eu produzi um conteúdo para uma mídia que ia realmente aparecer, ia realmente acontecer. Naquele dia, eu estava usando, eu tenho esse relógio até hoje, é um relógio gigante, né? Eu gosto muito de relógio. Com essa história de usar um relógio, um smartwatch, acaba que a gente usa sempre o mesmo. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi relógio, desde menina. Me parecia que era quase o manifesto da minha masculinidade, era o relógio, né? E aí eu tinha um relojão gigante. E eu estava sentada falando, não sei o que tal, e falando de memória, achando que estava abafando no negócio e tal. Fui ver os comentários do vídeo, o cara escreveu assim: que mulher horrível com esse relógio falando desse jeito, que coisa, que disgusting e tal, não dá nem para ficar olhando. Isso é muito agressivo. E naquele momento eu falei: nossa, eu não vou me expor desse jeito, porque isso me machuca. Né? Ainda mais por causa de toda a história da identidade, da orientação sexual, do manifesto, né, da sexualidade e tudo mais. Aquilo para mim foi extremamente agressivo. Eu falei: eu não vou me apresentar mais dessa forma. E para eu poder estar aqui abrindo câmera e tal, em qualquer situação, de qualquer jeito, maquiada sem maquiagem, no meio do carro, com o cabelo arrepiado, é porque eu me desprendi desse lugar de querer que as pessoas me olhem e falem: é bonita, é feia, tá bem vestida, tá mal vestida, tá isso aqui, tá. Não quero nem saber a opinião. Entendeu? Eu ainda não consigo fazer isso, e eu confesso. A Ana, ela abre muito câmera com filtro, você vai ver que eu não uso filtro, mas porque eu resolvi que eu vou deletar esse aspecto. Porque se eu me prender a ele, eu não produzo o que eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer é maior do que a minha vaidade e a minha imagem. Mas olha só, aí a gente vai entrar... Senão eu não faria. Olha, Serginho, você trouxe aqui um outro tema, a cultura do ser hipercrítico, tá? Que é uma coisa que eu estou querendo conversar com a Carla também há muito tempo. Eu não tenho esse nível de desprendimento da Carla, não por qualquer coisa, porque eu sou uma pessoa pior do que a Carla, nesse sentido. Como eu sou extremamente cruel, má e crítica... Você também é assim, né? Como eu sou extremamente cruel, mau e crítico, eu acho que eu vou fazer com os outros, o que vão fazer comigo, que muitas vezes eu inconscientemente tranco a boca, não falo, mas eu tô lá pensando. Então, de novo, virtudes, né, Sérgio? Que é a nossa batalha constantemente. Quais as virtudes eu tenho que trazer, eu tenho que me aproximar? Porque do jeito que as coisas estão indo, para onde o mundo está indo, eu acho que a gente precisa começar a terminar aqui. Os nossos amigos vão estar cansados de estar 1h10 já aqui com eles. Cara, é assim, eu não vejo muita saída, Carla, que não seja um back to basics. Você falou, né, que eu estou muito clássica, estou. Eu não sei se é por questão de tempo, por a questão de passagem de ciclo, realmente, de tudo que já foi visto, vivido, de tudo que a gente já conversou. Eu acho, Ana, mas eu acho que certas coisas eternas, elas têm que ser resgatadas. Isso é um elemento importante que eu também tenho feito esse resgate, né? Que algumas coisas já foram debatidas. Eu vejo muita gente querer
esquentar, requentar Dá vontade de virar, cara, a volta janta velha. 350 anos para trás, vai ler aquele livro lá que E eu é tô verdade, porque disposta a agora, falar. porque eu vejo os podcasts, as pessoas assim, não tem nada contra elas, mas são pessoas que precisam ainda mergulhar um pouco mais profundo, trazendo soluções para problemas que, cara, já foram debatidos enormemente no classicismo, entendeu? A gente já tem ali muito pensador, e eu não sou essa pessoa que tem esse mergulho, essa visão, entendeu? Mas eu sei que eu tenho que procurar ali se eu quiser realmente ir a fundo nessa história, entendeu? Essa consciência eu tenho. Mas acho que o que você falou agora é uma verdade. Eu tive que me libertar de alguns aspectos para que eu pudesse ser livre para viver, entendeu? Porque eu mesma ficava me cerceando, do tipo, eu não posso viver ser dessa forma, eu não posso me vestir desse jeito. Hoje até aconteceu uma coisa engraçada em casa. Na minha casa não, na casa da minha sogra. Eu cheguei e ela foi me maquiar, não sei o que, que ela que arruma meu cabelo e tal, porque terça-feira é dia de gravar vídeo aqui. Então eu gravo todos os outros do Nada Trivial e também estou gravando esses aqui, etc e tal. Então a gente dá um tapa, né? E aí eu tava com um All-Star mais sujo, que dava dó do All-Star, a cara do All-Star. Eu troquei até de sapato para poder, né, fazer algum sentido aqui. E era um All-Star nojento de sujo. E ela falou assim para mim: você vai com esse sapato? Como se ela dissesse assim: eu não posso estar te maquiando para você, e você sair com esse sapato, entendeu? E eu falei para ela: ali só importa daqui para cima, entendeu? Que é onde vão me ver. Daí, obviamente, a hora que eu sento aqui, eu tenho que trocar o sapato, tenho que fazer o que tem, as coisas para parecer que tem um senso, tem uma lógica. Porque o problema para mim não é que eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: como ela tá linda. Eu não quero que elas se prendam nisso e percam a mensagem. Então, o meu cuidado com a minha imagem é para que as pessoas não fiquem fixadas nela, não fiquem preocupadas com o tamanho do meu relógio, ou qual é o meu sapato, ou se meu cabelo tá assim ou tá assado, para que elas possam ficar na mensagem. Essa é a minha grande preocupação. E acho que isso que perde na rede social. Porque as pessoas ficam presas no modo, no meio, no instrumento e perdem a mensagem. Bom, é isso então por hoje, né? Mensagem dada. Mensagem dada? Eu acho. Gente, conselhos da Ana. Não tenham tanta autoestima assim, não se preocupem, tá? Também não tenham tanta vaidade. É isso. Eu queria agradecer enormemente a todos os nossos queridos que vieram aqui presencialmente, né? Porque estão ao vivo, estão aqui. Quem sabe a gente se arrisque a transmitir esse programa ao vivo. Então, se você quer acompanhar isso enquanto a gente está gravando, né? Porque você está assistindo uma gravação, mas a gente viveu ao vivo essa situação de ter os nossos amigos Com de volta. todos os perrengues. Sempre existiram, Sempre. não é isso? Lá no Clubhouse também, fecha o microfone, abre não sei o quê, fala agora. Desce fulano que ele tá falando merda. E todos os pis que a gente vai ter que colocar aqui. Então, eu queria agradecer de coração Paulinho, Gilberto, Serginho, Silvia. Silvia. O Gilberto não entrou Aide. hoje, a Aide. Mas, gente, nós vamos fazer isso aqui com muita frequência. A ideia é ter um episódio semanal. Eu falei que ia ser quinzenal, mas a gente está começando a querer se arriscar a fazer toda semana. Vamos ver se a gente consegue coordenar as agendas para isso. Então, eu vou deixar a Ana Flávia encerrar esse segundo episódio do Dopaminas. Eu espero que você esteja suficientemente dopado nesse exato momento para ficar pirando com essas coisas que a gente falou. Não esquece de escrever aqui nos comentários ou de mandar os seus comentários nas nossas redes sociais, para mim e para a Ana. A gente quer saber sua opinião sobre o que a gente está fazendo, se a gente deve continuar fazendo e se tem alguma coisa que você gostaria de contribuir para a gente. E se você quer, por exemplo, vir aqui, me dê suas credenciais, quem sabe a gente convide você para entrar aqui junto com esse time que fez o Dopaminas lá no Clubhouse, né, Aninha? Não preciso falar mais nada, não. Carla já falou o que precisava falar. Ela falou, me fala se vocês acham que a gente deve continuar ou não. Não fala não, porque a gente vai continuar sem vocês falarem. Vocês falando, vocês não falando, enquanto a Carla me quiser, eu tô Você por percebe aqui. o tamanho da vaidade que tem nisso? Eu te amo, cala a boca, vai, meu. Acabou, Tinha que acabar num cala a boca, é natural, sabe? Ó, seguinte, semana que vem tem alguém com a câmera aberta, produção, com o áudio aberto, acho que é o Sérgio. Seguinte, semana que nós temos já, gente, eu e a Carla, nós mapeamos 38 temas. Não, a Ana que me mandou 38 temas, ela não bate bem na cabeça, gente. 38 temas. A gente tá prometendo voltar a falar da meritocracia. Nós vamos falar sobre cultura gay, né? Ô, Carla, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de luxúria, nós vamos falar de gula, nós vamos falar... Nossa, tem tanta coisa. A gente tem aí, assim, acho que eu vou até pedir para a Carla colocar nos comentários
ou abrir uma caixinha, sei lá onde, a rainha das redes, né? Não tem nada disso. Botamos lá os 38 temas e vocês colocam aí na ordem que vocês querem. E assim, Paulo, Silvia, Simone, Gilberto, Luan, que estava aqui, mas não apareceu, Serginho, Idê. Nós temos aí um grupo de amigos que nós confiamos muito, 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 muito. São essas pessoas que fazem, na verdade, o Dopaminas. Eu e a Carla, meio que a gente é só veículo, né? Vamos falar a verdade? Exatamente, é isso. Hoje as nossas psicanalistas deram um show, não teve para mais ninguém. Paulo, eu sinto muito, a biologia hoje ficou no segundo plano, Serginho, a moda também, foi com as nossas com as nossas psicanalistas. Então fica o convite, semana que vem, Dopaminas, terceira edição, Meritocracia.